Olá, amigo, amiga, bem-vindo a essa série Uma Vida com Propósito. Esse é o nosso terceiro programa. Eu gostaria de deixar você bem à vontade. Se no meio desse nosso estudo você achar ali um bom momento para pausar, para discutir, para compartilhar alguma coisa que você está aprendendo, ou talvez tirar alguma dúvida com a pessoa com quem você está assistindo esse vídeo, fique bem à vontade. O tempo é seu, o estudo é nosso para você, com muito carinho. O tema de hoje é: quem é Jesus? Digamos que você e eu saíssemos na rua principal da nossa cidade, ou talvez fôssemos para um shopping center e perguntássemos às pessoas ali que estão passando, transitando por ali: quem é Jesus? O que você acha que elas responderiam? Gostaria que você assistisse agora, durante alguns instantes, o que as pessoas estão falando sobre quem é Jesus. Quem é Jesus Cristo? Nosso irmão maior. Se você tivesse que encontrar uma palavra para descrevê-lo, qual seria? Vida. Acho que um pouco de nós. Um pouco de nós. Acho que está vivo. Se foi crucificado, fomos nós também. Fomos nós que colocamos ele lá. E está andando aqui. Está aqui, está ali, está em todo lugar. Legal. E se você tivesse que encontrar uma palavra para descrevê-lo, qual seria? Descrever Jesus? Isso. Paz. Jesus Cristo para mim, foi um homem muito iluminado, que veio à Terra com uma missão e que essa missão está aí até hoje, sendo cumprida pelas pessoas que acreditam nele. Jesus não é apenas um bom homem. Jesus não é apenas um profeta. Jesus não é apenas aquela figura que nasceu ali na manjedoura e que depois morre numa cruz. A propósito, que nasceu no Natal, como muitas pessoas pensam. De fato, Jesus disse que ele era muito mais do que isso. Ele disse que ele era o próprio Filho de Deus. Ele disse que ele era o próprio Deus. No livro de João, capítulo 10, versículo 30, ele diz: eu e o Pai somos um. Jesus, o Filho, e Deus, o Pai, são um, a mesma natureza, o mesmo poder, a mesma procedência, inclusive. Agora, Jesus disse que ele era Deus. E algumas pessoas acharam que aquilo era uma blasfêmia. Imagine se eu dissesse para você hoje: eu sou Deus. O que você acharia disso? Se eu falasse que o meu nome é Antenor Gonçalves e eu sou um professor de teologia, você iria dizer: tá bom, aceito isso. Se eu dissesse eu estudei psicologia e tenho trabalhado com pessoas durante a metade da minha vida agora, você iria entender: tudo bem, faz sentido. Se eu dissesse eu sou um pai, eu sou um marido já há mais de 25 anos, você iria dizer: comum, muita gente também faz tudo isso. Agora, se eu dissesse para você: eu sou Deus também, o que você acharia? Uma coisa esquisita, não é mesmo? E foi a mesma reação que as pessoas tiveram sobre Jesus lá no primeiro século. Acharam que Jesus tinha ficado doido, queriam colocar Jesus, pelo menos umas 2 vezes no Evangelho, numa instituição. Achavam que Jesus tinha pirado de vez. Provavelmente, se eu falasse que eu sou Deus para você, você iria pensar a mesma coisa. Ficou doido, pode internar o rapaz. Agora, uma coisa diferente sobre Jesus. Veja só, ele falou que era Deus e ele provou. Tudo o que ele falou foi cumprido. E tudo que foi falado sobre ele nas profecias no Velho Testamento também se cumpriu. A gente, inclusive, aprende que a primeira profecia sobre Jesus se encontra ali no livro de Gênesis, o primeiro livro na Bíblia. Lá no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, diz o seguinte: eu farei com que você e a mulher sejam inimigas uma da outra, e assim também serão inimigas a sua descendência e a descendência dela. Esta esmagará a sua cabeça e você picará o calcanhar da descendência dela. Ali falando na primeira profecia que Jesus iria esmagar
a cabeça do inimigo, que é Satanás. Essa é a primeira profecia. Existem mais de 300 profecias que falam sobre Jesus. Um outro exemplo está no Salmo capítulo 22. Ali nós encontramos uma outra profecia que diz o seguinte, que as próprias vestes de Jesus seriam repartidas entre as pessoas. Eles repartem entre si as minhas roupas e fazem sorteio da minha túnica, se referindo à morte de Jesus e como as vestes de Jesus foram repartidas por aqueles soldados romanos, inclusive. Existe uma outra passagem no livro de Isaías, capítulo 7, versículo 14, onde diz que Jesus nasceria de uma virgem. E é cumprido isso ali no livro de Mateus, capítulo 2, não é mesmo? Quando Jesus nasce da Virgem Maria, a mãe de Jesus. Uma outra passagem você encontra no livro de Isaías, capítulo 9, versículos 6 e 7, onde diz que Jesus iria reinar, ele viria como Messias, é isso que diz aí o contexto desse versículo, e que Jesus iria reinar. E o reino de Jesus é um reino eterno, não foi como o reino de outros homens, imperadores, reis que passaram por este mundo. O reino de Jesus é um reino eterno. A Bíblia diz também, no livro de Isaías, capítulo 53, você pode ler todo esse contexto deste capítulo 53, e você vai ver ali que no coração desta profecia dizia que Jesus iria sofrer, que ele seria rejeitado, Jesus seria desprezado, que ele carregaria as nossas dores, as nossas enfermidades, o nosso sofrimento, inclusive. Veja só, como Jesus é bom e como ele cumpriu isso, não só durante a vida, mas inclusive na morte dele naquela cruz. A Bíblia diz em Miqueias, capítulo 5, versículo 2, que Jesus nasceria em Belém, a cidade onde Jesus nasceu. Maria e José vão para Belém e vão ali por causa do recenseamento do imperador, e ali Jesus nasce naquela cidade de Belém. Conforme eu disse, são mais de 300 profecias falando sobre Jesus. E o incrível é que ele cumpriu cada uma dessas profecias. Não foi acidentalmente ou coincidentalmente, mas porque ele veio para este mundo com um propósito. E uma coisa fantástica sobre Jesus. A vinda dele foi o maior evento que já aconteceu nesse nosso universo. Eu me lembro que quando eu era jovem, ali em julho de 1969, um grande evento aconteceu neste mundo. Um homem chamado Neil Armstrong pisou na Lua pela primeira vez. E todo mundo parou, pelo menos aqueles que tinham televisão. Eu me lembro bem jovem, mas ainda me recordo assistindo aquele evento. O mundo parou em admiração, porque pela primeira vez o homem estava pisando na Lua. Mas sabe de uma coisa? A Bíblia nos ensina que um evento muito maior aconteceu quando Jesus pisou neste mundo, quando Jesus pisou neste planeta. No livro de João, capítulo 1, a gente vê esse evento inacreditável. João, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 3. Diz, antes de ser criado o mundo, aquele que é a palavra ou o verbo já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Algumas pessoas não gostam disso. Talvez até hoje você não tinha essa compreensão, mas Jesus, quando ele veio ao mundo, como o verbo, como essa palavra ou o logos de Deus, ele já era Deus lá na eternidade, mesmo antes de vir. E diz mais aqui, desde o princípio a palavra estava com Deus, e por meio da palavra Deus fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ela. Incrível, não é mesmo? Jesus já era Deus, lá na eternidade. E ele veio, o inacreditável é que ele veio para este mundo e se tornou carne e osso. Ele veio aqui para interagir conosco. É mais ou menos assim, eu penso assim como o exemplo de um pai, o exemplo de uma mãe
que para se comunicar melhor com os seus filhos, e quando pequenininhos, quando ainda bem criancinhas, estão prontos até para agir como aquelas criancinhas, para agir como aqueles bebezinhos, balbuciando e brincando com eles no chão, para poder se identificar e comunicar com eles. É isso que Jesus fez. Ele veio para este mundo, embora ele fosse Deus, ele deixou toda a glória dele, ele se tornou carne e osso, incrível, não é mesmo? Deus, o Criador de todo este universo, se tornar carne e osso, e na pessoa de Jesus ele veio para se identificar conosco, ele veio para se relacionar conosco, ele veio para melhor se comunicar na nossa linguagem, para melhor, inclusive, demonstrar a sua empatia conosco. Ele nasceu, ele cresceu, ele viveu entre nós, ele foi tentado, ele sofreu com dois objetivos. O primeiro, para deixar o exemplo para nós. O segundo, para se tornar o nosso mediador. No livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 4 a 6, nós aprendemos sobre isso. Lá no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4 até o versículo 6. Diz ali: Ele quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade. Pois existe somente um Deus e só uma pessoa que une Deus com os seres humanos. Este é o ser humano Cristo Jesus, que deu a sua vida por nós, para que todos fiquem livres dos seus pecados. Esta foi a prova dada no tempo certo de que Deus quer que todos sejam salvos. Jesus veio exatamente com esse objetivo. Ele veio para se tornar o nosso mediador. E lá na cruz, Jesus conseguiu dar uma mão para o céu e uma mão para a terra, unindo ambos, seres humanos, até o Deus Pai, aquele que tem o controle, o Criador de todo este universo. Em João 14, 6, o próprio Jesus diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Que palavras maravilhosas, não é mesmo? Jesus colocando tudo no singular, porque tem muita gente que diz: todos os caminhos levam a Deus. Basta você ser bonzinho, né, e você está bem com Deus. Não, qualquer opção, existem muitas luzes que emanam, inclusive, coisas divinas. Jesus, ele é bem claro aqui nessa passagem. Ele diz: Eu, no singular, sou o caminho, a verdade, não uma das verdades, a verdade e a vida. E ninguém chega até Deus, o Pai, a não ser através de mim. Em outras palavras, Jesus é essa grande ponte que nós precisamos para chegarmos até Deus. Inclusive que o Papa, por exemplo, é conhecido como o Sumo Pontífice, que em outras palavras significa a grande ponte. Mas a Bíblia diz para nós, no livro de Hebreus, capítulo 4, em outras passagens também, que Jesus é esta grande ponte, Jesus é o grande sumo sacerdote, e que é somente através dele, não é através de um homem, não é através de um santo, não é através de um pastor, não é através de uma outra boa pessoa, um ancestral seu, um ente querido, não, é somente através de Jesus. Essa é a mensagem que nós encontramos nas páginas da Bíblia. No livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4 e 5, a Bíblia diz que no tempo certo Deus enviou Jesus. Você dirá essa passagem para você. Gálatas, capítulo 4, versículos 4 e 5. Diz ali: Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu próprio Filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei, para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que todos nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. E isso aqui, inclusive, pode até trazer uma certa controvérsia ou dúvida na sua cabeça. Que significa o seguinte: você pode estar pensando, mas, Antenor, então
eu não sou filho de Deus? Sabe, o próprio Jesus é bem claro. Ele diz, olha, o fato é que quando nós nascemos, todos nós somos criaturas de Deus, mas para nos tornarmos filhos, nós temos que fazer algumas coisas. Nós temos que querer, inclusive, porque Deus não força ninguém, Ele não adota ninguém forçado. Tem que ser um desejo que nasce no nosso coração. Eu vou mostrar uma passagem para você, que está no livro de João, Evangelho de João. Você já reparou que nós voltamos sempre para o Evangelho de João, não é mesmo? Um evangelho muito bom, que fala sobre esse nosso Jesus e o propósito que Deus tem para você. João, capítulo 1, do versículo 10 ao versículo 13. Diz ali, esse Jesus, que era a palavra, o verbo, estava no mundo, e por meio dele, Deus fez o mundo, mas o mundo não o conheceu. Aquele que é a palavra veio para ser para o seu próprio país, para a sua própria gente, o seu próprio povo, mas o seu povo não o recebeu. Porém, alguns creram nele e receberam, e estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles. Essa palavra, que é Jesus, se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como Filho único do Pai. Por que Deus enviou Jesus? Por que Jesus se deu por nós? Duas razões. A primeira, porque Deus queria demonstrar o seu amor por nós. João 3,16 nos diz isso. Talvez o versículo mais conhecido na Bíblia e que resume bem o Evangelho, o coração do Evangelho. Diz ali que Deus amou o mundo, Deus amou a você e a mim, e Ele estava pronto para dar o seu Filho único. E agora, quando você crê em Jesus, você tem a vida eterna. Então, se você tem alguma dúvida sobre quanto Deus te ama, a resposta está, olhe para a cruz, veja a cruz. Deus estava pronto para dar o que de melhor Ele tinha, o seu próprio Filho. A segunda razão, Jesus se deu por nós. Deus enviou o seu Filho até o mundo por causa dos nossos pecados. No livro de Romanos, capítulo 5, versículo 8, diz isso. E eu gostaria de ler essa passagem para você. Romanos, capítulo 5, versículo 8. Mas Deus nos mostrou o quanto Ele nos ama. Cristo morreu por nós quando nós ainda vivíamos no pecado. Veja só, Jesus Cristo se deu por nós. Deus enviou esse Jesus aqui para este mundo para demonstrar o amor dele por nós e por causa dos nossos pecados. Antes mesmo de você ter nascido, Ele já sabia que você iria pecar e que você iria precisar da graça, do amor, da salvação que Ele trouxe para nós nesse presente em Jesus Cristo. E sabe de uma coisa? Mais uma vez, deixa eu dizer, não existe autossuficiência, você não pode se salvar sozinho. Se você já viu alguém se afogando, você já reparou que a pessoa está ali se batendo, se debatendo. E não adianta você chegar ali naquela hora para tentar salvá-la. Inclusive que aquela pessoa corre um grande risco de morrer, se ela está se afogando, e se você for tentar fazer alguma coisa, você acaba morrendo com ela, inclusive. O que fazer então? Deixar a pessoa entender e perceber e talvez até exaurir todas as suas forças e compreender, puxa, eu não vou poder me salvar sozinho, porque eu não sei nadar. É uma ilustração para nós. Sabe, espiritualmente, você pode estar se batendo, se debatendo, e se você tentar sozinho se salvar ou melhorar a sua vida, eu vou dizer uma coisa, você vai continuar num atoleiro ou, como ilustração, em cima de uma esteira, correr, correr, correr e nunca sair do lugar. A solução é Jesus, e Ele veio nos trazendo boas novas. Ele veio como nosso Salvador e o Senhor, como diz aí em Lucas, capítulo 2, versículo 11. O anjo anunciou a chegada do Salvador e Senhor,
Agora, diante desses fatos, o que é que eu devo fazer? Talvez seja a pergunta que você esteja aí maquinando na sua mente. O que é que eu devo fazer? Bem, a Bíblia diz com muita clareza, você deve receber esse Jesus como seu Salvador e como Senhor da sua vida. João capítulo 1, versículo 10 a 13, mais uma vez, para nós concluirmos. João capítulo 1, versículos 10 a 13. Essa palavra que é Jesus veio para este mundo, mas diz aí versículo 11, aquele que é a palavra veio para o seu próprio país, seu próprio povo, sua própria gente, mas o seu povo não o recebeu. Porém, alguns creram. Veja o que você precisa fazer, você precisa crer. E quando você crê nesse Jesus, você vai recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. E aí então diz, estes então não se tornaram filhos de Deus, versículo 13, pelos seus meios naturais, isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles, eles nasceram espiritualmente. Deus os gerou, espiritualmente. E é isso que você precisa fazer. Você precisa crer, receber esse Jesus como seu Senhor e seu Salvador e nascer espiritualmente. Nós vamos estar falando mais sobre isso na nossa próxima lição. Agora, entenda uma coisa, se você e eu não precisássemos de um Salvador, se você e eu conseguíssemos sair daquele afogamento espiritual, Deus não teria sido cruel para enviar Jesus para morrer neste mundo. Ele veio porque Ele nos ama e Ele veio por causa dos nossos pecados, para nos livrar daquela morte tão triste, tão trágica, a morte espiritual. E agora, quem é Jesus para você? E depois de conhecê-lo, uma pergunta que vai sempre pairar, o que é que você vai fazer? Quais são os passos que você tem que dar? Pare aí, converse com a pessoa que está do seu lado, estude, ore sobre isso, medite sobre isso, porque Ele quer uma atitude sua. Mais cedo ou mais tarde, a Bíblia diz, todos nós vamos ter que reconhecê-lo, que Ele de fato era o Salvador e o Senhor. Mas não espere para mais tarde, não. Faça aquilo que você já sabe hoje mesmo. Um abraço e até o nosso próximo programa.